eu vou me apresentar de novo, né? Porque quando eu me apresentei não estava todo mundo. Eu sou Alexandre, eu sou psicólogo, formado pela Unesp, sou mestrando lá na Unesp também, faço pesquisa em terapia comportamental para mulheres com ansiedade e depressão. E o que me liga a este tema é que eu trabalhei na minha pesquisa com mães. Então, mães que tinham, claro, algumas dificuldades com seus filhos, e aí a gente trabalhou com intervenção nesse sentido, nesse foco de práticas educativas parentais. Francisco, pode se apresentar se quiser. Boa noite a todos. Me chamo Francisco, sou psicólogo, especialista em psicologia em saúde e mestre em psicologia do desenvolvimento e aprendizagem. No mestrado, eu trabalhei diretamente com o assunto, com um relacionamento de mães e filhos, e pais e filhos, né? Geralmente abordando crianças que têm problemas de comportamento, né? E como lidar com esses problemas e modos de deixá-las mais habilidosas. A gente vai falando um pouquinho mais sobre esses termos ao longo da live. Isso aí. Então, esse tema nos une, né? Por isso que a gente escolheu, e além disso, é um tema que está sendo bastante recorrente na mídia, sempre foi, né? É um tema importante de práticas parentais, mas agora na quarentena os pais estão se descabelando ainda mais, né? Então, a gente pensou em propor esse tema vinculado à quarentena, para que a gente possa falar um pouco de práticas parentais de forma geral, e também um pouco de como lidar com os filhos nesse momento tão difícil, que está sendo difícil até para quem não tem filhos, para quem tem filhos também está sendo ainda mais difícil, porque tem que manejar as práticas parentais, tem que mudar algumas coisas. E aí o Francisco separou algumas notícias que ele viu na mídia para apresentar a relevância desse tema. A gente separou algumas coisas, né, só para a gente introduzir um pouquinho, né, e mostrar como esse tema está para todo mundo, né? Não importa se você tem filho ou não, a pandemia está aí, né? E precisamos ficar em quarentena, então a rotina foi totalmente alterada, né? Ou você precisa trabalhar em casa, ou então você ficou sem trabalhar, então teve mais contato com os membros da família. E assim, a gente pegou algumas notícias e mostra principalmente como as mulheres foram afetadas, né? E isso tem todo um porquê que a gente vai discutir um pouco mais à frente. A primeira notícia que eu separei aqui, ela é de 2017. Ela foi publicada um pouco depois, mas ela traz dados de 2017. São dados do IBGE, que mostrava que as mulheres elas ficam 20,9 horas por semana cuidando dos filhos e dos afazeres de casa, enquanto os homens ficam 10,8 horas semanais. Então a gente já tem 3 anos antes, a gente já tinha um dado que mostrava que as mulheres tomavam mais conta deste ambiente, né? As tarefas eram mais dirigidas para elas, né? E depois, agora já na pandemia, a gente tem dados que 1 a cada 4 mulheres pensam em pedir demissão para poder dar conta desse trabalho em casa, né? De toda essa rotina. Então você pensa que teve diminuição do salário, teve gente que foi demitida e ainda ter que pedir demissão espontaneamente para cuidar desse outro ambiente que é o lar é bem complicado, né? É estressante e isso deixa num panorama bem evidente de como a gente precisa mudar essas relações, né? Além disso, pessoas que têm um salário um pouco menor sofrem um pouco mais, né? Porque se você tem uma renda legal, mesmo que ela foi diminuída, ainda continua uma renda interessante, os dois conseguem, tanto o pai como a mãe conseguem trabalhar, ainda você consegue pagar alguém para ficar com esses filhos. Agora, imagina quem não tem uma renda tão o suficiente para suprir as necessidades mínimas e precisa andar, atravessar a cidade, pegar 2 ônibus para chegar no trabalho, depois mais 2 para voltar para casa. E chegando em casa ainda tem que fazer a comida para os filhos, cuidar dos afazeres do lar, ajudar em tarefas da escola. Fica um ambiente bem difícil, né, de ter uma convivência legal. Uhum.
Mais para frente a gente vai discutir um pouco mais sobre isso, de como mudar essas práticas culturais, né? São práticas muito antigas de sobrecarregar a mulher, e enquanto que o homem acaba que se esquiva um pouco dessa tarefa, né, de cuidar dos filhos, ainda mais no momento em que hoje em dia as mulheres trabalham, elas também saem de casa para trabalhar, para aumentar a renda familiar, né, para conseguir ajudar no sustento, e ainda assim a tarefa de cuidar de casa, de cuidar dos filhos, acaba ficando com ela. E aí sobrecarrega, né? Porque antes a gente tinha uma estrutura em que a mulher ficava em casa, mas ela não trabalhava, então ela tinha tempo para cuidar dos filhos, se cuidar também. Hoje em dia a mulher também sai de casa para trabalhar, e esse cuidado com os filhos não foi redistribuído, continua a mesma coisa, ou continua muito parecido, e as mulheres não acabam ficando com esse papel, né? Acabam ficando e sobrecarrega a ponto de elas até negligenciarem cuidados com a saúde mental. Então, acaba cuidando muito dos outros e se cuidando muito pouco. Isso também não tem só a ver com as mulheres irem atrás do que elas querem, uma colocação profissional, mas também a necessidade do dia, né? Geralmente, o homem ele pode trabalhar e a mulher ficar em casa e isso não ser o suficiente para ter uma renda que supre as necessidades básicas. Então, é algo que a mulher busca um colocamento social e também muitas vezes por necessidade, né? E isso não quer dizer que a gente não tem casos em que o homem fique em casa, né, cuidando das crianças, a mulher trabalhando, ou que os homens não tenham esse interesse em cuidar dos filhos. Né? Como o Alexandre disse, é algo cultural. Né? E essa cultura tem mudado ultimamente. Né? A gente tem visto em pesquisas que o homem tem assumido um pouco mais esse papel de cuidar dos filhos e educar. Mas é algo bem menos do que as mulheres fazem, né? Essa divisão de tarefa, ela é bem desigual mesmo. Ainda estamos muito longe do ideal, ainda que que a gente esteja mais próximo dele do que antigamente. Uhum. E aí, durante a semana, eu fiz algumas perguntas para quem pôde acompanhar e responder, eu agradeço. Fiz algumas perguntas nos stories para investigar um pouco da experiência das pessoas como filhos, como pais e nessa quarentena. E a primeira pergunta foi a pergunta mais respondida, e que ilustra um pouco disso, é que eu perguntei, quem que fica com o papel de educar e cuidar na sua casa, ou quem que ficava com esse papel na sua casa, quando você era criança? Em todas as respostas, a gente teve, 11 respostas, em todas as respostas tinha uma figura materna. Então, em todas elas, 10 delas tinha mãe, e uma delas madrasta, né? E, então, a figura feminina em todas as respostas. E nem sempre o pai aparecendo. Então, ó, a gente teve aqui aparecendo o pai, uma, duas, três, quatro. 4 de 11 respostas. Teve uma que teve vó também, e só. Então, a gente vê que as pessoas que, se a gente fizer uma pesquisinha rápida, né, com as pessoas de Instagram, a gente consegue já observar esse padrão, de a mãe tomando mais conta desses cuidados com os filhos. E, lógico, consequências disso são diretamente relacionadas com sobrecarga. E provavelmente essas mães também tiveram que sair de casa para trabalhar. Outra coisa que... Você quer comentar alguma coisa sobre isso, Francisco? É bem isso mesmo, né? É uma perguntinha rápida, né? E mostrou o padrão que a gente encontra. E isso é algo bem geral, né? A gente encontra em diversas culturas, né? E assim, a gente não vê, como o Alexandre disse, uma figura paterna isolada, né? Não, meu pai que cuida e toma esse papel de educar sozinho, né? A gente não vê essa tendência, né? Quando tinha pai, tinha mãe também, Sim. geralmente. Né? Não tinha... Nenhuma das respostas falou assim, pai. Só, quem fica com o papel de educar? O pai. Nenhuma delas falou assim. Quando tinha pai, tinha alguém junto. Então, ou pai e madrasta, ou pai e mãe.
geralmente pai e mãe, né? E que fique E, claro que isso não é ruim, né? O ideal é exatamente esse, ter uma divisão, né? O pai e a mãe cuidando dessa tarefa, né? Ter essa sim, divisão. A questão que a gente está apontando é que a gente não vê a inversão, né? O pai apenas cuidando, mas vê muito só a mãe cuidando. sim, é isso mesmo. Bom, eu esqueci de falar, mas a gente dividiu a live em 3 eixos principais. Esses eixos são a experiência das pessoas como filhos, e aí eu fiz algumas perguntas que todo mundo podia responder, né? Todo mundo é filho ou é cuidado por alguém. A experiência como pais e cuidadores, então pode ser pai, mãe, vó ou algum cuidador. E a quarentena. Então, também pensamos nesse eixo para tentar dar algumas dicas de como lidar com os filhos na quarentena, lidar com pessoas cuidadas na quarentena. Mas a gente está nesse eixo principal, por enquanto, da experiência das pessoas como filhos. Né? E a gente já traz algumas prescrições, algumas dicas de como poderia ser diferente com os pais, né? Mas a gente ainda está nesse eixo que a gente fez perguntas para as pessoas como filhos. E a segunda pergunta, que eu gostaria de destacar, é que a gente perguntou aqui se as regras eram as mesmas para os pais e cuidadores. Para quem teve mais de um cuidador, então pai e mãe, ou pai e vó, ou mãe e vó, mãe e tia, enfim, se ambos aplicavam as mesmas regras com essa pessoa, com o filho. Ou se era diferente, se era assim, a minha mãe é mais. Eu peço para sair, para minha mãe ela não deixa, eu vou pedir para meu pai, ele deixa. Então eu vou sempre pedir para meu pai, lógico, né? E aí acaba ficando essa incoerência, essa falta de combinado entre os pais, que é muito maléfica para a relação, é muito ruim, porque o filho vai sempre pedir para aquele que dá mais, né? E aí o outro acaba ficando com papel de chato, e aí acaba distanciando, né? Enfim. Às vezes o pai aparece mais como uma figura de apagar incêndio, né? Nossa, a mãe ameaçando, falando assim, vou falar pro seu pai, hein? Ó, toma cuidado que eu vou falar pro seu pai. Aí o pai vai lá, bate, vai lá, grita, tem essas... E acaba ficando com uma figura mais distante, né? E isso não é positivo, não é o que a gente recomenda como psicólogo. Trazendo aqui as respostas dessa pergunta, 4 pessoas responderam que sim, as regras eram as mesmas, e que bom. Fico feliz por essas pessoas, né? Porque provavelmente não ficavam confusas, a regra era clara, a regra era a mesma para os 2 pais, ou para os 2 cuidadores, ou mais, né? E para 8 pessoas não eram as mesmas. Então, para 8 pessoas, eu imagino que ela ia pedir para quem desse mais, né? E às vezes um dá mais alguma coisa, outro dá mais outra, mas aí vai estar sempre buscando aquele que oferece mais. Claro, não vai existir um equilíbrio perfeito, não vai existir sempre a mesma resposta dos dois. Claro, os pais não são iguais, né? Mas que pelo menos as regras mais importantes que os pais estabelecem para os filhos têm que ser cumpridas pelos dois. Tá? E assim, a gente sabe o quanto é difícil também, né, conseguir essa sintonia, né? Porque muitas vezes o filho vai lá, pede algo para a mãe diz não, aí o pai tá lá assistindo, né? Assistindo o seu futebol, e a criança chega lá e começa a pedir, a pedir, a pedir, né? O quão difícil é manter isso, né? Manter esse trato. É muito mais fácil falar, tudo bem, vai lá, pega o que você quiser, faz o que você quiser, né? E se livrar daquela criança te pedindo e atrapalhando ali, sei lá, o que você estiver fazendo, né? Uhum. O inverso também, né? Vai lá, pede pro pai, o pai diz não, e a criança vai lá, começa a pedir, pedir para a mãe. É muito difícil mesmo manter isso, né? E a gente tem que tomar cuidado de como vamos estabelecer essas regras, né? A gente precisa combinar um com o outro, uh, tratar de assuntos que aconteceram, podem acontecer, né? Muitas vezes a gente tem experiência de um filho anterior e a gente pode utilizar essa experiência, ó, talvez logo aconteça esse tipo de coisa, como que a gente vai agir nesses momentos, né? E sobretudo, é discutir as regras, não na frente das crianças, né? É legal você ter um momento com o parceiro para que possa conversar sobre quais os andamentos possíveis para situações, né?
evitar conflitos abertos, assim, é algo muito importante. Sim, isso mesmo. Então, é difícil de falar da experiência como filho sem pensar em prescrições para os pais. Então, a gente já vai adiantando algumas coisas aqui. Uma outra Exato. coisa, uma outra coisa que apareceu aqui, que foi uma pergunta que eu fiz, de como foi a sua relação com seus pais cuidadores durante a infância, uma pessoa respondeu assim, difícil, sempre escondi muita coisa sobre mim, por medo de não me aceitarem. Então, para essa pessoa, a gente sente muito que tenha sido assim, difícil, né? Às vezes, os pais têm essa dificuldade de aceitar alguma coisa mesmo, e eles propõem padrões muito rígidos a ponto de os filhos não conseguirem atingir. E olhando para essa questão, eu pensei muito na questão da orientação sexual. Então, às vezes, os filhos escondem orientação sexual dos pais e sofrem muito com isso. Claro, a gente não vai sugerir aqui que a pessoa, então, se abra, tal. Não, tem que avaliar as consequências. Mas, de qualquer forma, deixar isso fechado para os filhos, deixar isso como uma coisa que não pode acontecer, é muito indesejável. Por quê? Porque não é o pai dando uma referência muito rígida que o filho vai deixar de ter aquela orientação sexual ou deixar de ter alguma opinião, né? Então, o pai tem que, ao mesmo tempo, oferecer padrões para os filhos, oferecer exemplos, bons exemplos para os filhos, mas, ao mesmo tempo, tem que oferecer um ambiente acolhedor para que o filho possa se abrir e contar dos seus sentimentos. Tá? Então, é outra prescrição que a gente traz para os pais. Outra pessoa falou... Você quer comentar alguma coisa? Acho que vale a ressalva, né, sobre o porquê a gente vai falar de crianças e sempre passa pelos pais, né? Isso pode assustar um pouco, você procura ajuda para lidar com um problema de comportamento do seu filho e, de repente, você se vê mudando diversos comportamentos seus, né, tendo que estabelecer regras, mudar algumas, né, e é justamente porque a criança, ela tem como primeiro ambiente de socialização a família, né, e ali temos o pai e mãe como uma família nuclear, né, são os que eles têm mais contato no dia a dia. A criança aprendendo como se comportar, provavelmente ela vai imitar várias coisas e o contexto está sendo dado ali pelos pais, né? O que ela pode, o que ela não pode. Então é por isso que a gente precisa, de toda forma, mesmo trabalhando diretamente com uma criança, né, a maior parte de possíveis intervenções, quando é necessário, a gente também passa pelos pais. A gente precisa englobar todo o contexto, né, todos os comportamentos que estão ali dentro daquele ambiente. Então, isso pode assustar às vezes, né? E a gente tem alguns relatos dos pais, né? Nossa, eu procurei ajuda para lidar com o comportamento do meu filho, mas de repente, quando vi, estava fazendo terapia também, né? Isso. Então, mas a gente precisa também trabalhar com esses com esses pais para que eles entendam, né, que as regras, que grande parte do comportamento das crianças tem a ver com aquilo que eles têm como contexto e que parte muitas vezes do comportamento destes pais, né? Sim. E só uma ressalva não, né? Um acréscimo aí, é que se você tem dificuldade de falar sobre um tema com seu filho, procura se orientar mais sobre o tema. Tem tanta literatura hoje legal, tanto livro legal para você ler com seu filho sobre alguma coisa, sobre sexualidade, né? Que é um tema espinhoso. Tem tanto material legal para ler com o filho, material que vai ajudar o filho a criar um repertório de entender melhor o corpo humano, entender melhor os limites para não ser assediado, entender melhor como que funciona o que é desejável, o que não, o toque do sim, o toque do nada, onde ela não pode, quem procurar, enfim, tem tanto material legal para discutir isso, é só procurar, tá? Então, você não precisa saber, a gente não espera que os pais saibam mesmo falar sobre tudo, mas o pai pode se esforçar para oferecer um ambiente acolhedor e buscar compreender melhor sobre o assunto.
E é sempre importante buscar informações em fontes confiáveis, né? Porque Claro, hoje a informação está muito acessível, né? A gente pode abrir o navegador e buscar sobre qualquer assunto. Mas nem tudo que tem lá é confiável, é útil ou sim. que vise justamente resolver problemas, né? Geralmente a gente vai encontrar aí, você busca lá sobre a sexualidade, vai cada 10 notícias ou alguém tentando explicar o assunto, você vai ter ali 7 que vai por caminhos que buscam ideologias, né, que tentam ver de forma, sei lá, política ou algo que não vai ajudar muito, né, você lidar com a situação que você tem. Então é importante você saber diferenciar do que é útil e do que é algo que não tem uma função para ajudar de fato, né? A outra pessoa respondeu que houve uma falta de presença na relação dela com os pais. E ela só respondeu isso. Eu acho que o que ela quer dizer aqui o que ela quis dizer foi que faltaram alguns cuidados. Talvez os pais, diferente da outra pessoa que falou que foi uma interação um pouco mais pesada, essa relação foi leve demais. Houve negligência, pelo visto. Então, é importante os pais, né, estarem atentos às necessidades dos filhos e oferecer presença, oferecer cuidados, até perguntando mesmo para o filho o que ele precisa, se aproximando. Né? Às vezes a própria presença do pai mesmo, sem falar nada, já é importante para os filhos. Né? Ou às vezes escutar alguma coisa, enfim, alguma coisa que o filho tem para falar, enfim. É outra prescrição que a gente dá, para os pais estarem atentos ao que os filhos estão fazendo, ao que os filhos estão precisando, para que eles possam oferecer aquilo que é da responsabilidade deles oferecer. E a outra pessoa falou que tinha parceria com a mãe e temor com o pai. É de novo esse padrão, né? Com a mãe, a mãe confidente, a mãe que ouve, a mãe que acolhe, que dá carinho, que dá amor, e com o pai aquela figura de medo, né? Por quê? Às vezes é até um erro da mãe, de falar, de sempre colocar o pai como uma figura de autoridade, de ameaça, né? Então trazer assim, nossa, vou falar pro seu pai. Ou, ó, você toma cuidado. Se você não fizer isso certinho, eu vou falar com seu pai. E aí, de novo, o pai vai lá, grita, faz tudo. E aí acaba criando um distanciamento muito grande com o pai, que às vezes até quer muito participar dessa interação, mas não sabe como. Na minha pesquisa houve essa situação. Às vezes o pai queria participar mais do que ele estava participando, mas não sabia como. E aí ele delegava tudo para a mãe mesmo. E aí acabava que os filhos o viam como uma figura de autoridade, mas uma autoridade muito rígida, uma autoridade que só servia para agredir. Então, também é uma coisa que se deve tomar muito cuidado. A postura dos dois não pode ser tão radical assim. Da mãe ter uma parceria tão grande que aí não consegue se aproximar do pai. Seria legal que tivesse uma parceria grande com os dois. Aí a gente separou algumas dicas aqui também para como filhos, né? Então, uma dica para os filhos. A gente deu bastante dicas para os pais já e vamos dar mais, mas algumas dicas para os filhos. Então, busque compreender mais os seus pais a partir da perspectiva deles. Então, tenta entender o contexto que gerou aquela opinião nos seus pais. Às vezes eles têm umas opiniões muito diferentes. Então é importante tentar compreender de onde que veio essa opinião. Será que veio de uma criação muito repressora, uma criação que não deu muito espaço para ele falar, ou uma criação em que os valores eram outros, um tempo em que os valores eram outros. Então tenta compreender, mesmo que você não concorde, tentar compreender pode te ajudar às vezes até ter menos raiva dos pais É, pelo que eles fazem. uhum. E ter empatia é uma dos requisitos, né, para ter uma boa relação um com o outro. Então é muito Sim. importante. Isso é você ter empatia pelos seus pais e entender que eles têm uma experiência por trás daquilo, né? Pode não condizer com a sua realidade, mas ela existe, né? E são as munições que ele tem para poder lidar com aquela situação.
né? Isso mesmo. É o que ele tem, né? Às vezes o pai tá dando tudo que ele tem de melhor. Mesmo que o filho ache que não, às vezes ele está oferecendo o melhor. Se há amor na interação, o seu pai provavelmente está te dando o que ele, o padrão que ele tem, o modelo que ele tem, está repassando aquilo. E às vezes isso não é adequado, né? Vale conversar com seu pai e ver, principalmente se você for adolescente, adulto, vale a pena conversar com seu pai e sugerir outras estratégias de ele cuidar de você. Né? Então é sempre legal manter esse diálogo aberto. Outra dica que a gente dá é: você tem o direito de ser diferente. Então, provavelmente você vai ser diferente dos seus pais. Mas toma cuidado para não querer ser tão diferente que aí você acaba chegando no outro oposto. Na geração atual, a gente vê muito disso. A pessoa teve pais muito rígidos e aí acaba sendo flexível demais com os filhos. Nenhum nem outro é bom para a interação. O pai muito rígido, ele dificulta o diálogo, ele dificulta a troca de afeto, de sentimentos e tal. Mas ele dá alguns padrões, dá alguns modelos. E aí dá de uma forma muito rígida. Enquanto que o pai é muito flexível, ele pode até dar muito carinho, pode até ouvir muito o filho, só que ele não dá os padrões que os filhos precisam, não dá modelos que os filhos precisam, não dá a educação que o filho precisa. E aí o filho acaba ficando sem referência. Então, é legal ter essas regras, ter regras claras, mas que elas não sejam impostas, que elas sejam negociadas, que elas sejam combinadas com os filhos, na medida do possível. Bom, outra dica, eu deixo um tempinho para ver se o Francisco quer falar alguma coisa. Não, tá indo bem direto ao ponto, eu acho que Tá, tudo bem, tá, pode seguir. tá certo. Então, outra coisa que a gente sugere é que você tenha paciência para ensinar seus pais, seus avós. Enquanto que a gente já está num contexto em que é difícil a gente não se inserir nas tecnologias, eles não, eles às vezes estão fora. Então a gente precisa ter paciência para ensinar, paciência para explicar, principalmente com os idosos, às vezes eles viveram uma vida toda pensando de uma forma, não é de uma hora para outra que eles vão mudar completamente a opinião deles. Então a gente tem que, pelo menos, buscar compreender um pouco mais, buscar acolher um pouco mais e explicar a nossa opinião, dar um ponto de vista diferente para eles, com muita paciência, com muito cuidado, muito carinho, para que eles possam nos entender também. Tá? E você vê essa diferença, né? Não só direto os pais com um filho, mas você vê a diferença quando os pais têm mais de um, né? Pode ser que tenha uma diferença aí, vamos supor, de 10 anos de um filho para o outro, o modo deles cuidarem desse filho e dar regras vai ser totalmente diferente, né? Não à toa que você vê os filhos mais novos falando, com ele você não é assim, ou então os mais velhos falando, nossa, com ele você é muito liberal, né? Então é uma diferença de tempo e mudança na estrutura da sociedade, né? Na forma de entender um mesmo assunto. E veja, né? Os pais, geralmente, a gente tende a fazer aquilo, algo com o nosso filho, de modo similar ao que os pais fazem com a gente. Então veja o quanto de tempo passou, né? Os seus pais estão fazendo da forma que ele foi criado. Olha o tempo que passou, que isso aconteceu. E agora ele está fazendo com você novamente. É o que ele aprendeu, como ele aprendeu a ser pai, né? Geralmente tem isso, né? Você aprende, né, a ser um pai. E aí, quando você tem o seu primeiro filho, principalmente, você recorre ao quê? Aos modos que você foi educado, né? Então, tem um delay aí desse tempo que a gente precisa levar em consideração, né? Você precisa ouvir o que o outro tem a dizer. Ouça e depois você faz um balanço se aquilo de fato se encaixa na maneira, na situação que você está vivenciando, ou se você precisa ponderar, né? Às vezes você precisa falar para os seus pais que não é mais assim que acontecem as coisas, né? Você precisa também contar o contexto que você vivencia isso, né? Eles não sabem desse contexto, né? Não sabem como é muitas vezes a sua relação fora de casa com amigos, né? Então não tem como eles adivinharem, né? As coisas mínimas que essa relação tem, né? Quais são os detalhes dessa relação fora de casa. Por isso que o diálogo é muito importante. Sim.
É só uma ressalva aqui, né? Quando a gente fala pais, a gente se refere a cuidadores de forma geral, tá? É, Então, pode ser até um irmão mais velho, às vezes. O irmão mais velho, às vezes, tem a função de cuidar e de educar o irmão mais novo. Então, se aplica também, mesma coisa, tá? E aí, às vezes, até mais difícil, porque o irmão mais velho, ele tem que ter, ele tem que combinar as regras com o pai e com a mãe. Então, tem que ser um combinado, claro, para todo mundo, tá? e o que é algo extremamente ruim, né? Os pais deixarem para que o filho mais velho cuide do filho mais novo, né? Passar essa responsabilidade. Obviamente você pode pedir ajuda, né? Você pode, mas transmitir essa responsabilidade e depois ainda cobrar, né, desse filho que ele não está fazendo um bom trabalho, é algo ruim para as relações, né? Esse seu filho mais velho, ele também precisa ter uma vida, e abre aspas, normal, né, com as relações dele de amizade, condizente com a idade dele, e não ficar tendo uma responsabilidade de um pai, né? Sim. É, porque cuidar de criança é muito difícil. Cuidar até de adolescente, né, é muito difícil. Exige bastante tempo, exige bastante dedicação. E, às vezes, o irmão mais velho ou a irmã mais velha não está preparado para isso. E aí ele vai fazer da forma que ele consegue, né? E um herói, né? Mas, às vezes, É um acaba que ele perde um pouco da vida dele, né? Perde um pouco não da vida, né, mas das oportunidades dele, até de sair, de fazer, de estabelecer relações sociais, interações legais, né, porque tem que cuidar dos filhos não, né, dos irmãos, que acabam se tornando filhos, né, porque ele fica no papel de pai e mãe. Outra dica que a gente queria dar é para que quando você recebe uma crítica dos seus pais, tenta enxergar o que eles estão querendo dizer com isso. Às vezes a forma da crítica acaba sendo muito destrutiva, mas tenta pensar no que ele quer dizer com isso, como que ele quer te ajudar com isso. Provavelmente ele quer te ajudar de alguma forma. E aí você pode tentar filtrar o conteúdo, o que aquela crítica traz de bom para sua vida. Se não trouxer nada, tudo bem, você descarta, contesta, ignora. Agora, se trouxer alguma coisa de bom, tenta usar isso na sua vida, né? Porque provavelmente seus pais têm mais vivência, eles têm uma experiência de vida que eles podem te passar, que eles estão tentando te passar de alguma forma. Agora, se a crítica for de um conteúdo destrutivo, for uma coisa que não faz sentido para você, aí tudo bem, ignorar, descartar, tá bom? É isso, vale para os dois, né? Os pais e os filhos, né? Sim, Os dois precisam ponderar o modo em que fazem a crítica, né? Principalmente usar dados de realidade, né? Você precisa ver como a situação está se dando e utilizar o que de fato está acontecendo, né? Não pegar exemplos extremos ou então, sei lá, de um caso que você conheceu e que não faz sentido nenhum para o outro, porque o pai está colocando ele na mesma situação de alguém que mora em outro lugar, vive uma vida totalmente diferente, né? sim, Precisa ter construir essa crítica de forma construtiva, né? Indicando maneiras de solucionar um problema e não só apontando que esse problema existe, mas indicar soluções e que fazem sentido ao contexto. sim, exatamente. A gente vai dar materiais depois, a gente vai apresentar alguns materiais depois que ajudam os pais a ter modelos de como fazer isso, de como fazer essas críticas de uma forma construtiva. E tem até um material bem legal que ensina que os filhos podem ler com os pais, né? Os pais podem ler para os filhos. E aí eles conversam sobre isso, é super legal esse material. Depois a gente vai, no final a gente passa os nomes deles. Bom, sobre a experiência de filhos, era isso, né? Eram essas as dicas que a gente queria dar. Agora a gente vai passar para a experiência como pais, cuidadores, algumas perguntas que nós fizemos para pais e cuidadores. Não tivemos tantas respostas, né? Até porque a gente tem no perfil mais pessoas que são filhos do que pessoas que são pais. Então, naturalmente, a gente esperava menos respostas mesmo. A primeira pergunta que eu coloco aqui é que quais estratégias de ensino você usa com seus filhos quando eles fazem coisas erradas? Né? E aí teve uma resposta. Converso com ele, procuro argumentar e ser assertivo.
É muito legal, foi muito legal essa resposta. Então, buscar explicar para os filhos o que eles fizeram de errado é importante. Porque às vezes a gente acha, né? Nossa, mas ele fez isso, ele sabe que é errado fazer. Às vezes não. Às vezes a criança não sabe o que é certo e errado e os pais precisam dar essas referências para os filhos. Claramente, dizer para eles, olha, você fez isso, e isso não é legal. Tá? Isso, quais são as consequências disso? Ah, você fez isso e a pessoa ficou magoada. Então, você pode fazer de uma forma diferente, né? Argumentando, sendo assertivo. Isso é legal. Mas eu queria também fazer uma ressalva de que é legal argumentar, mas a gente também às vezes precisa acolher. Às vezes o filho fez alguma coisa errada, não foi por mal mesmo, e às vezes aconteceu alguma coisa que ele já sabe, ele já ficou constrangido, ele já teve a consequência disso. Então, ficar batendo naquela tecla pode acabar machucando. Então, seria legal, nesse momento, acolher. Falar, nossa, que pena que aconteceu isso. Poxa, caiu, machucou. Ó, da próxima vez toma mais cuidado. Mas não ficar jogando isso na cara do filho, né? Às vezes o filho já tá sentindo dor, sabe? Ele já teve a consequência. Aí o pai fica, aí, isso, você fez isso, tal, você, quem mandou, sabe? E fica insistindo. O filho já tá doendo lá, já tá com dor, e ainda o pai insistindo, né? Então, tomar cuidado com o excesso de argumentação, excesso de feedback. Claro, todo excesso, né? Tomar cuidado com todo excesso, até de flexibilidade demais, até de oferecer muita atenção. E a gente sugere um equilíbrio, sugere uma ponderação na hora de oferecer esses modelos. E também, assim, é um modelo ideal você ser assertivo, né, argumentar, mas isso não quer dizer que sempre vai funcionar, né? E não quer dizer que você não precisa tomar medidas um pouco mais duras, né? Por exemplo, seu filho vai a festas ao final de semana e consome muita bebida alcoólica e ah, chega em casa bêbado, né? Você conversa com ele, você diz quais são os riscos desse comportamento, etc. E não funciona. Na semana seguinte ele tem o mesmo comportamento, na semana seguinte de novo. Então, em um momento, a conversa não está funcionando. Você vai precisar tomar uma medida mais dura, né? Você vai ter que falar, olha, sinto muito, confiei, a gente conversou, você disse que iria acatar, tal. No caso, se ele for compreensivo também. Mas como isso está se repetindo, você não vai mais nessas festas. Infelizmente, é a maneira que tem, né? Nem sempre conversar vai resultar em um bom entendimento entre os dois e o cumprimento de regras. Sim. Excelente comentário, concordo plenamente. Acho que, às vezes, os pais têm que exercer essa função de estabelecer regras e limites para os filhos, né? E aí não é ser chato, é ser pai, ser mãe, ser cuidador, né? Faz parte da função. Uhum. Espera-se que os pais façam isso mesmo, até para prevenir que seus filhos sofram acidente, né? Ou que. Para cuidar mesmo, faz parte da função de cuidar, você ser um pouco mais duro às vezes. Uhum. Às vezes os filhos precisam dessa rigidez um pouco maior. Não dá para conversar sobre tudo, às vezes tem que estabelecer mesmo e fazer vigorar as regras. Claro, com crianças é mais fácil de fazer isso. Né? Com criança é mais fácil do pai colocar a regra de cima para baixo, né, como diz. Mas com os adolescentes, às vezes, tem que negociar, mas, por vezes, de uma forma mais rígida. Uhum. Por isso é importante a gente construir esse tipo de relacionamento desde cedo, né? Precisa Sim, ter uma constância, né? Desde quando ela é a criança ali na primeira infância até a adolescência. Se você segue esse caminho, né, desde cedo, você terá um resultado melhor posteriormente. Porque se ele já cresceu e aprendeu a se comportar de uma forma que ele já consegue driblar aquilo que você coloca como regra, né, quando pequeno, quando ele crescer ele vai ter o entendimento de que de alguma forma ele vai conseguir driblar de novo as regras, né? Então você precisa ter essa constância, né, e começar desde cedo. Quanto mais tarde esse tipo de relacionamento for estabelecido, mais dificuldades eles vão ter, né, de surtir efeitos desejados. sim.
É mais fácil quando você já vem trazendo isso desde cedo para adaptar depois, do que inserir uma nova prática educacional, educativa, no momento da adolescência, né, quando os filhos já estão acostumados a não sei, a desrespeitar as ordens dos pais, as regras estabelecidas, né, aí fica mais difícil. Mas também dá, não é impossível, né, a gente tem até terapeutas para isso, a gente tem a terapia que pode ajudar pais de adolescentes para que comece essa prática, nunca é tarde para começar. Até mesmo porque na adolescência, né, a gente tem uma preocupação maior, porque os danos são maiores também, né? Então, quando criança, a gente consegue até controlar os danos, mas quando ele entra na adolescência, tem comportamentos de risco que é altíssimo, né? E aí talvez uma maior preocupação dos pais. Outro ponto interessante é que os pais podem fazer isso de forma de ponta a ponta, mas não surtir nenhum efeito. Isso não quer dizer que o pai está fazendo errado. A gente também não está dizendo que é fácil, né? É difícil. A gente está falando que ele pode fazer isso, pode fazer aquilo, mas implementar isso na prática é extremamente difícil. E aí entra a questão que o Alexandre falou. É importante a gente buscar ajuda. A gente tem profissionais capacitados para isso. Temos terapêuticas que funcionam muito bem e que foram desenvolvidas justamente para lidar com essas situações. Então, é importante buscar ajuda também. Os pais não precisam fazer tudo isso sozinhos. Exatamente. A E gente nem está aqui para saber isso. isso de cor, né? Porque teve o filho que eles apareceu um manual lá dizendo o que eles devem fazer ou que de repente surgiu o instinto paterno ou materno e vai ditar para ele como eles devem agir com as crianças. Sim. Bom, a gente queria dar algumas dicas sobre esse tema, e aí eu acho legal a gente dar as dicas de uma forma mais rápida e já partir para a questão da quarentena, do isolamento social, porque nós estamos com o tempo já avançado, né? Eu acho que seria legal a gente dar essas dicas para os pais, porque a gente já discutiu bastante, né, sobre pais, e depois já partir para algumas coisas bem interessantes que a gente gostaria sobre a quarentena, sobre esse momento aqui, que até dá o título da live. Bom, em primeiro lugar, manter consistência das regras e combinados. Ela não pode variar conforme o seu humor, tá? Então, se você é pai, mãe, cuidador, não adianta você estabelecer uma regra um dia que você está feliz, e aí no outro dia você está triste, você não cumprir essa regra, tá? Então, estabeleceu como consequência, só pode 2 horas de computador por dia, tá? Aí no dia seguinte, você deixa o seu filho ficar 3, porque você está, não sei, de bom humor. Não, não pode. Porque senão a regra não. É como se você estivesse jogando a regra que você estabeleceu no lixo. Ela precisa existir. E quando há as exceções à regra, isso tem que ficar claro. Olha, hoje você pode ficar um pouco mais como recompensa por você ter feito tal coisa. Mas não oscilar conforme o seu humor. Combinei 2 horas. Aí chega um dia, eu tô de mau humor. Eu não quero que meu filho fique nem um tempo. Nem meia hora. Tá errado também. Não dá. Os pais têm que ter algum autocontrole para conseguir manter a consistência das regras. Por mais difícil que seja, a gente sabe que não é fácil, mas a longo prazo, isso é a prática que mais se sustenta em termos de consequências positivas para os filhos. E para os pais também, né? Acaba ficando mais equilibrada a relação, com os combinados, é cumprido, o que é cumprido tende a continuar. Isso também se estende para as promessas, né? Se eu prometi para o meu filho que hoje eu vou chegar em casa e vou brincar com ele, chego em casa e não brinco, você criou uma relação em que seu filho sabe que você não é confiável, né? Você prometeu algo e não cumpriu, aí na semana que vem você promete de novo e não cumpre de novo, aí na outra você promete e cumpre, né? Então, você mostra para o seu filho que isso pode acontecer ou não, né? A sua palavra não tem um significado para ele, né? E da mesma forma em que o Alexandre falou, né? Você cumprir regras em um dia e na outra não, você está demonstrando para ele que se ele insistiu, então dependendo do dia, ele pode fazer o que ele quiser e a regra é suspensa, né? Então ele começa a insistir mais em fazer, em ter aquele comportamento que você não deseja, né? Ele começa a ter um pouquinho mais de insistência, ele vai ficar um pouquinho mais resistente
a regras, né, a consequências e assim por diante. Isso traz prejuízos à saúde mental dos filhos muito grandes. Porque, assim, vamos supor que o pai, que o filho reconhece esse padrão do pai de oscilar as regras de acordo com o humor. Ele não consegue ter uma previsibilidade do que ele deve fazer e de quais consequências ele vai obter. Ele tem que ficar atento aos mínimos detalhes do humor do pai. O que não tem nada a ver, o que ele, não é a função dele, né? O ideal é que ele não precise ficar atento a como que o pai está naquele dia. Ai, meu pai está de bom humor, então hoje eu vou falar com ele. Ai, meu pai está de mau humor, então hoje eu não posso falar com ele. Não, claro, a gente tem que estar sensível ao que as pessoas estão sentindo, né, e acolher e tal. Mas isso não pode variar de uma forma imprevisível, porque senão o filho fica ansioso. Ai, como que será que meu pai vai estar hoje? Ai, será que ele vai me deixar? Ai, como que será que ele vai reagir? Não sabe. Por quê? Porque cada hora é de um jeito. E aí a pessoa fica ansiosa, fica deprimida, às vezes, porque ela não consegue controlar o contexto. As regras não são claras, então ela não sabe o que fazer. É importante os pais darem essas regras claras, essas referências claras, para não deixar o filho ansioso ou até deprimido por não conseguir controlar o que vai acontecer a seguir. E se acontecer, né? Porque a gente sabe que uma jornada inteira de trabalho, por exemplo, é cansativa e à noite você prometeu ir brincar com seu filho, mas você de fato está muito cansado aquele dia. Você precisa falar com uma criança, né? Não é só dizer, não, não vou. Né? Você precisa explicar, nossa, hoje eu tive imprevistos, estou muito cansado, a gente pode deixar para amanhã, hoje a gente pode fazer uma atividade mais tranquila. Né? Você precisa dar esse contexto para ela do porquê que você não está cumprindo com aquilo que você prometeu. O mesmo são as regras. Você precisa explicar por que existe aquela regra. Não é só dizer, não, você não pode sair para brincar depois das 7. Que você vai perguntar, mas por quê? Por que não? Eu não quero. Não é só isso, né? Você precisa explicar para ela o porquê. E tem um motivo daquela regra. E ela precisa saber o motivo. Para poder entender que se ela fizer aquilo, vai ter uma consequência que não é legal para ela, né? Então, às vezes você está protegendo seu filho, legal, mas ele precisa entender que seu comportamento se refere a uma proteção, é uma atitude de carinho com ela, né? E isso precisa estar bem explicado. Sim. Principalmente para adolescentes, tá? Os adolescentes exigem um pouco mais de explicação do que as crianças. Uhum. Mas as crianças também precisam de explicação, principalmente quando elas têm alguma dúvida sobre alguma coisa. Tá? Bom, mas isso é assunto para outra live. Bom, outra coisa, outra dica que a gente dá, outro apelo que a gente faz aqui é: pais, participem. A gente já falou sobre isso. As mães têm ficado sobrecarregadas com os cuidados dos filhos. Então, pais, participem da criação dos seus filhos. É difícil, mas tenta participar de alguma forma. Pergunta para a mãe como que você pode fazer para ajudar. Pergunta para o seu filho como que você pode fazer para ajudar. Esteja presente. Então, esteja participando, não só nos momentos em que pega fogo, não só para apagar incêndio, mas participe nos momentos em que seu filho precisa de você, precisa de alguma explicação, precisa de uma ajuda na tarefa de casa. Ajudem, da forma que der. Aos poucos você vai aprendendo. Não é tão impossível assim. Tá? Outra dica que a gente dá é: valorize o que seu filho faz de bom. Não só critique o que ele faça de ruim. Mas se o seu filho faz algo impossível, aí você fala assim: ah, mas meu filho é uma peste, não faz nada de bom. Impossível. Impossível seu filho não acertar nunca. Se você chegar a essa conclusão, é porque você está muito rigoroso. Aí tem que ser um pouco mais flexível. Então, tente enxergar comportamentos que são agradáveis do seu filho, são desejáveis do seu filho, para que você possa valorizar. Aos poucos, se você for valorizando, esses comportamentos tendem a ir aumentando de frequência, de intensidade. Então, se um dia ele foi carinhoso com a irmãzinha, se um dia ele foi gentil com uma senhora na rua, qualquer coisa que você considere desejável, valoriza. Se você quer que aconteça de novo, valorize, elogia. Nossa, que legal que você fez isso. Ó, gostei de ver, hein? Mas não aquele elogio sarcástico. Né? Nossa, o que aconteceu hoje? Nossa, tá gentil hoje, hein? Não aquele elogio sarcástico. Isso aí só
Isso é prejudicial, tá? Não façam. É Um melhor não. elogio sincero. Gostei do que você fez, parabéns. Olha, muito bom, né? Olha, que legal que você foi carinhoso com a sua irmãzinha. Gostei de ver, né? Então, elogio sincero, sem crítica, né? Sem sarcástico, sem sarcasmo. E além de estar sendo rigoroso, né, a gente tem percebido em nossas pesquisas que os pais tendem a se recordarem mais de episódios ruins, né, que eles consideram ruins, né, mas como lembra mais do comportamento que a criança teve que é indesejado do que aqueles que é legal, que eles querem que as crianças tenham mesmo, né? Isso tem aparecido bastante. Quando eu quero que meu filho se comporte de determinada maneira, que ele vá tomar banho no horário certo, então precisa elogiar. Ele tem que entender que aquele comportamento é reconhecido, né? Sim, Eu tô indo tomar banho no horário certo e recebi um elogio. Legal. Agora, se ele não recebe esse elogio quando ele se comporta da maneira em que você deseja, mas ele recebe uma crítica quando ele não se comporta ou se comporta de uma maneira que você acha indesejado, que é não querer ir tomar banho, quer brincar ou quer fazer outra atividade nesse momento, além de você não estar reconhecendo um comportamento desejado, você está dando atenção para ele em um momento em que ele tem um comportamento indesejado. E uma das coisas que as crianças mais querem, principalmente as pequenas, é atenção. Se ela consegue atenção teimando ou fazendo atividades que não é para fazer naquele momento, então elas vão continuar fazendo, porque assim meus pais prestam atenção em mim. Eles conversam comigo, eles chegam próximo de mim. Então a gente acaba reforçando o comportamento que a gente deseja que diminua. exatamente. Bom, daria para falar sobre isso por bastante tempo ainda, né? Porque tem muitos detalhes, muitas peculiaridades, muitas particularidades, muitas ressalvas, Sim. mas a gente dá aqui alguns parâmetros, né? Algumas dicas, e se vocês tiverem dúvidas, coloquem aqui nos comentários. A última dica que a gente dá nesse eixo é para você se atentar para a classificação indicativa dos conteúdos que seu filho acessa. A classificação indicativa não é feita por acaso, tá? Então, é necessário que você se atente para aquele conteúdo que ele está assistindo e monitore. Às vezes ele está assistindo alguma coisa que você considera inadequada, mas que você nem sabe. Então, é importante sempre estar monitorando, vendo que tipo de conteúdo seu filho acessa, com que tipo de pessoas ele conversa, né? Até para prevenir assédio, para prevenir abuso. É importante estar sempre atento ao que seu filho faz na mídia, nas redes, no contexto digital, né? E respeitar a classificação indicativa. Então, se ele tiver 6 anos, você não vai deixar ele jogar um jogo de terror, né? Que é para classificação indicativa 14 anos, né? Ou, enfim, tenta se atentar para isso. Se estiver muito distante da idade do seu filho, toma cuidado. É melhor não dar esse conteúdo e dar alguma alternativa adicional para ele. Além disso, é uma classificação indicativa, né? Então, ah, os pais têm autonomia para decidir se cabe aos filhos assistirem ou não. E em alguns momentos vão ter conteúdos mais fortes, e os pais, utilizando o bom senso, eles podem utilizar esse conteúdo um pouco mais forte e assistir com o filho, e discutir sobre aquele assunto. Pode ser uma oportunidade de aprendizagem, né? Não, não faz sentido a gente ficar o tempo todo evitando que os filhos entrem em contato com determinados conteúdos, achando que a gente vai proteger ele para sempre, porque quando ele tiver uma vida social fora do círculo familiar, provavelmente ele vai se deparar com isso, né? E aí ele não vai ter nenhuma diretriz de como se comportar, né? Ele não vai saber como agir nessas situações. Então, é claro, sempre usando bom senso, né? A gente pode utilizar de conteúdos talvez um pouco mais forte e usar como uma oportunidade de ensinar e aprender. Exatamente. Pode ser usado, né, com muito cuidado, mas pode ser um recurso didático, um recurso que você pode usar, né, assim como tem muitos materiais na internet, em livros, que você pode usar para explicar algumas questões, você pode usar vídeos, novelas, enfim, até mais fortes,
mas sempre supervisionando, monitorando, né, estando atento àquele conteúdo. Tá? E também as relações que ele estabelece no ambiente virtual. Uhum. E sempre utilizando dados de realidade, né? Não adianta nada a gente fantasiar, né? A criança perguntar de onde vêm os bebês, a gente falar que vem uma cegonha, né? Isso não adianta muito. A gente precisa, também não precisamos contar todos os detalhes, né? Mas a gente pode contar de uma maneira intermediária, considerando a idade dele e uma linguagem que ele compreenda, né? Então, não precisa existir erros, né? Não precisamos considerar essas questões como intocáveis, né? É melhor não falar para ele não saber que isso existe. Ele vai saber de uma maneira ou outra. O que importa é de que maneira ele vai saber isso, né? E se vai saber de fontes confiáveis, né? Sim, é. É aquela Porque na questão. internet ele acha a resposta para o que ele quer. Se você não falar para ele, ele vai achar na internet. Uhum. Agora, é uma fonte confiável? Às vezes é melhor você falar para ele, explicar, mesmo que você tenha dificuldade, mas de uma forma que você confia, do que você ignorar, reprimir esse assunto e ele vai descobrir de alguma fonte que talvez não dê os dados mais corretos ou explique de uma forma que não vá ser legal para ele, enfim. E a gente tem uma grande quantidade de dados que são falsos, né, ou então que distorcem a realidade. Isso é um perigo hoje em dia, né? Mas a gente também tem muitas ferramentas para poder fazer peneirar esses dados, né? A gente tem sites de checagem, a gente pode verificar quem é que está publicando isso, quem é essa pessoa que está publicando, né? Por que ela está falando isso? É, qualquer um pode debater qualquer assunto? Pode, né? Mas alguém que está instruindo você a cuidar do seu filho daquela determinada forma, ele precisa saber do que ele está falando, né? Não pode ser uma pessoa que não está envolvida, né, nessa temática, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso também. Então é possível verificar quem está publicando, né? Quais são as credenciais dessa pessoa, em que lugar está publicando, se é um lugar que geralmente fala de coisas sérias, né? Então, a gente tem uma grande gama de ferramentas para poder peneirar os conteúdos. Sim. Bom, vamos falar um pouquinho de quarentena? Eu acho que a nossa proposta era fazer uma live de 1 hora, mas acho que a gente pode estender um pouquinho, porque um assunto que está muito atual, a gente não discutiu muito ainda, né? Então, acho que a gente pode passar mais rápido, mas pelo menos discutir um pouco sobre isso. Na verdade, a gente discutiu, né, de uma forma geral, né? É que todas De essas uma relações, forma geral, ela existe e ela continuou existindo na pandemia. O que diferenciou é que agora a gente está em quarentena e vivencia ela de uma forma ah, mais completa e mais forte, né? Então, a gente continua tendo essas relações todas, né? Antes da pandemia existiam esses problemas com as crianças, de como você direcionar a educação dela e como se relacionar com o outro dentro de casa. Só que antes a gente via essas crianças um pouco menos, né? Elas estavam na escola, na creche, né? Então, ou brincando com os amigos, daí agora a gente tem ela 24 horas ali dentro de casa. é. Intensificou, né, o convívio. E com ele, algumas coisas ruins e algumas coisas boas. Bom, eu vou ler algumas respostas, algumas perguntas que eu fiz no perfil durante a semana e algumas respostas que houve. Então, perguntei, você tem tido dificuldade em controlar o uso de eletrônicos dos seus filhos? Sim, um grande sim, de 5 pessoas, nenhum não. Então, tem sido uma dificuldade para as pessoas controlar esse uso de eletrônicos. E agora, eu acho que é até mais difícil, porque os filhos também fazem as atividades escolares no computador. Então, é mais difícil de controlar. Você não tem como tirar o computador de uma criança agora. Não dá. Ele precisa entrar lá na chamada da aula dele. Agora, nas férias, não, né, pelo menos. Mas agora não dá para tirar. Não dá para tirar o celular, porque às vezes é grupo de WhatsApp, que ele precisa pegar o link do Meet, link do Zoom para se conectar na aula. Então, está sempre ligado. E aí é mais difícil ainda de controlar esse uso. Por outro lado, também é uma oportunidade, né? Porque antes a gente precisava explicar para os filhos porque a gente ficava no computador o tempo todo e eles não podiam, né? A gente estava trabalhando no computador e as crianças queriam se divertir no computador. E como que explicava isso?
né? Agora a gente tem essa oportunidade de falar para ele com dados da realidade que ele fica lá estudando nos momentos, né, no computador dele. E é a mesma coisa quando a gente está trabalhando. Então a gente pode fazer essa comparação agora e ter uma fonte de explicação mais realística, né, mais concreta. Sim. E aí, seguindo, né, essa linha de dificuldade de limitar o uso de eletrônicos, a primeira dica que a gente dá já é: não dá para exigir do seu filho que ele saia do celular se você também não sai. Então, assim, às vezes a gente vê pais reclamando muito dos filhos, meu filho não sai do celular, meu filho não tem vida e tal, mas aí vai ver o filho é uma miniatura do pai, ele é um executivo mirim, né? Ele não sai do celular também, ele está sempre lá, está sempre conectado. Então você tem que oferecer modelos para o seu filho, exemplos de como dá para viver sem o uso do celular, como dá para ter momentos positivos, prazerosos, desconectado. Tá? Então, essa é uma regra de ouro, né? Mostrar para o seu filho alternativas para o uso do celular. O que ele procura no celular? O que ele procura no computador? Ele procura diversão? Tá, então vamos pensar em alternativas de diversão. Como que ele pode se divertir sem usar os eletrônicos? Como que ele pode, se tá demais, né? Como que ele pode, ele procura entretenimento, procura se ocupar, passar o tempo. Tá, será que não dá para passar o tempo de uma outra forma? Tenta dar alguns exemplos para o seu filho também do que ele fazer, não fica só criticando. Você não sai do celular. Tá, mas o que ele vai fazer no lugar? Agora não pode nem sair de casa. Tem que dar modelos, né? Tem que dar exemplos para ele, ó. Eu acho que você poderia fazer isso, isso, isso. E até um tempo de qualidade nos eletrônicos, né? Ao invés de ficar só rolando o feed do Instagram, sei lá, procurar um curso que ele possa fazer, procurar um vídeo de alguma coisa que ele possa aprender a fazer, alguma receita, enfim, possibilidade é o que não falta agora, no computador também, né? A gente tem cursos de tudo disponível para todo mundo gratuitamente. E as escolas estão se adaptando nesse momento. Vários jogos educativos estão sendo lançados, né? Então, se ele vai jogar, que seja um jogo que ele vai aprender alguma coisa, né? Uma coisa que seja relevante. Isso é uma situação que, assim, todo mundo vivencia, né? Não existe uma discriminação. Determinados pais passam por isso, ou determinado lugar passa por isso. Vi recentemente uma pesquisa que faz levantamento sobre isso. E uma das questões interessantíssimas é que o celular ou qualquer outro eletrônico entra na vida das crianças sem os pais nem perceberem. Porque o celular, o computador, a televisão está na nossa vida como uma extensão nossa, né? Um apetrecho mesmo do que a gente carrega para cima e para baixo. E de repente as crianças também estão utilizando. A gente nem percebe essa transição. E muitos pais não sabem a, quais são os maus do tempo de tela de uma criança pequena, né? Sim. O ideal seria que as crianças pequenininhas, né, de até alguns anos, não tivessem acesso nenhum a celular, a eletrônicos. É o ideal. Mas hoje a gente não consegue nem pensar numa criança que não tem um celularzinho lá do pai para assistir uma galinha pintadinha de vez em quando, assistir um Baby Shark, alguma coisa assim, sabe? É difícil, mas o ideal seria que não tivesse. Então é legal, pelo menos, aumentar a variabilidade de estímulos que você oferece para o seu filho. E é muito fácil, o filho está chorando, você colocar um celular na frente da tela, na frente dele para apaziguá-lo. Mas aí as consequências disso a longo prazo aparecem e aparecem muito fortes, né? Como um vício em celular, uma dificuldade de manter a atenção em outros estímulos que não são digitais, em estímulos menos coloridos, né? O celular oferece uma gama de cores que você não encontra no mundo real, você não encontra na sua casa. E aí, como que faz para o filho conseguir brincar depois, num contexto um pouco mais parado, um contexto um pouco menos colorido? Então, limitem o uso, principalmente para crianças menores. Tá? Se não der para tirar, pelo menos limite. A gente viu isso, né? Que às vezes é cômodo você dar
celular para o filho, qualquer outro aparelho para ele parar de chorar. Depois a gente tem o inverso, né? A gente vê ele chorando para poder tirar esse aparelho dele, né? E é justamente porque quase tudo no celular foi feito para te prender a atenção, né? Sim, Para uma pessoa adulta já é difícil você limitar o seu uso, né? Tenta diminuir pela metade o tempo que você usa o celular. É muito difícil, né? Porque sempre está estimulando, sempre tem alguma recompensa ali para você naquele celular, sempre tem uma notificação a mais para ver, tem uma curtida para você qualquer postagem, então é difícil mesmo, né? E como criança pequena, que o Alexandre falou, é um mundo lúdico totalmente, né? Então tô lá jogando, eu posso perder meu jogo, mas eu posso voltar e refazer esse jogo, algo que na vida real não acontece, né? Muitas vezes a gente tem uma oportunidade só. E aí vem a questão da frustração, né? As crianças ficam menos, aceitam menos frustrações, né? Que elas querem de novo, elas querem mais uma vez, querem tentar, e isso muitas vezes não acontece. Então cria um mundo inexistente, né? E quando ela vem para a realidade, não há compatibilidade. exatamente. Aí uma outra pergunta, né? Bom, acho que vocês podem procurar possibilidades nas suas casas para oferecer para as crianças, para os filhos, para quem você cuida. Algumas sugestões. Por exemplo, jogos de tabuleiro. Às vezes eles são muito estimulantes da criatividade, da interação social, né? Dificilmente um jogo de tabuleiro você joga sozinho. Então, você consegue interagir com seu filho por meio desse jogo. Organização da casa, às vezes a casa está uma bagunça. Pega para organizar, às vezes pode ser até divertido. Você pode encontrar coisas que você nem imaginava que tinha. Cozinhar em família. Pega uma receita lá, se for uma criança. Até crianças bem pequenas conseguem ajudar com algumas coisas em receitas, né? Sei lá, imagino, fazer alguma coisa que não use fogo, não precise esquentar, fazer uma sobremesa, fazer um bombom de leite ninho, alguma coisa assim, não sei. Alguma coisa que não envolva muito risco. E aí estimula também a interação, estimula ela a estar em contato com alguma coisa que não é tão colorida, mas que precisa de uma certa disciplina ali para fazer. Enfim, ensinar truques aos cachorros. Para quem tem cachorro, é legal também. Independente da idade do cachorro, dá para ensinar truques. E isso pode ser muito divertido também. Desde muito pequena, a criança pode ensinar algum truque para o cachorro. Então, atividades que não envolvam os eletrônicos. E aí a criatividade é o limite, né? Você pode criar dentro da sua casa, investigar as possibilidades que tem dentro da sua casa, para que você possa oferecer para os seus filhos. Tá? E aí, outra dúvida que apareceu aqui, uma Só dúvida para bastante. Pode falar. um adendo é que, para não deixar nos extremos, né, para falar que não, a criança não pode ficar no celular. É que, assim, sim, ela pode, né, não só pode, como deve, dependendo da idade, claro, né, se pegar uma criança lá de 2 anos, né, provavelmente ela não vai tirar nenhum proveito disso. Mas as crianças precisam aprender a lidar com essa tecnologia porque ela está inserida na vida de todo mundo. Agora, o que depende é o que ela vai fazer com esse celular, o tempo que ela vai passar nesse celular, né? Eu estou pegando o celular porque é o mais comum, né? Mas a gente tem ali o computador, tablet, etc. Então, a gente precisa cuidar disso, né? Ensinar para ela como usar isso adequadamente, né? Quais são as possibilidades quando ela está em aula, de como ela pode usar a internet para pesquisar. E isso não é uma coisa fácil de controlar também, né? E é um exemplo perfeito daquilo que a gente falou antes. Quanto mais cedo você estabelece uma relação com o filho, mais fácil fica de você lidar. Né? Porque se você, desde pequeno, você controla o tempo de tela dele, você controla o tipo de conteúdo que ele acessa, você vai criando uma rotina com aquele aparelho, né? Agora, se você permite, porque é mais fácil de acalmar a criança, né? Ou seja, por qualquer outro motivo, depois fica difícil de você tirar isso dele, né? Mas não é impossível, mas também não é fácil, né? A gente vai ter muito mais trabalho para lidar com essa situação. Então, a gente precisa sempre estabelecer esses limites. Limitar, a gente teve uma dúvida que, não sei se era isso que você ia ler, Alexandre, da Era pergunta. isso. Então, Era. então pode ler, por favor, depois a gente Tá. volta a comentar. Então, ó, a pergunta é a seguinte. O que devo fazer quando acabam de almoçar e vão para o sofá, já com o celular na mão? Ficam no celular, né, até cansarem ou dormirem um pouco.
quando estamos nos distraindo com conversas amenas, ficam jogando no celular e não respondem. Então, é um típico caso de uma família em que, logo depois do almoço, pelo visto almoçam juntos, né? E depois do almoço, cada um pega seu celularzinho e fica nele lá, né? Jogando e tal, até fugindo um pouco de conversas. E aí? Então, aí a gente tem até alguns níveis interessantes, né? Porque tem a questão do acesso ao celular, né? Porque aparentemente esse acesso é fácil, né? Porque a criança acaba de almoçar e ela já consegue pegar esse celular para ir para o sofá, né? Então a gente já tem uma questão do acesso, né? Isso, se você quer limitar o tempo, ele não pode ficar em um lugar acessível, né? O celular tem que ficar em um lugar em que você consiga controlar quando a criança vai poder utilizar ou não, né? Quando não, a gente tem aplicativos que podem bloquear o celular e você ele pode colocar o tempo que o celular pode ser utilizado, né? Então tem certas formas para você inibir esse acesso por demanda, né? Então é uma questão importantíssima. Não tem como você tirar a criança do celular se ela pode pegar ele a qualquer momento. Ou você vai ter que ficar ali olhando para ela o tempo todo, cuidando o tempo todo, viver em função disso, ou então você dá um jeito de não deixar esse acesso tão fácil, né? Outra questão aqui é o limite, né? Eles ficam até dormir, então até cansarem, né? É aquilo que a gente falou, a gente precisa determinar um tempo de uso, né? A gente precisa falar, ó, tudo bem, vocês comeram e tal, vão descansar um pouco, tá? Use meia hora, uma hora no máximo ali e pronto, né? Deu esse tempo, bloqueia o celular, pega ele, né? Não tem outra alternativa até eles entenderem que essa é a rotina. Eles vão chorar, eles vão fazer um escândalo, vão, né? Mas eles precisam aprender que existem regras, né? Uhum. E depois sobre a conversa, né? É aquilo que a gente falou, o celular é um mundo incrível, né? É totalmente lúdico, tem milhões de cores, milhões de bichinhos interessantes, eles não vão querer conversar. É muito chato conversar perto do que você pode fazer no celular, né? Então, a gente precisa prestar atenção também em que tipo de conversa que a gente está tentando levar com os filhos. O assunto que a gente está abordando com eles é legal? É um assunto do interesse deles? Eu estou perguntando para ele coisas que a gente pode desenvolver, eu estou perguntando se ele fez tarefa, se ele comeu direitinho, né? Que são perguntas, mas na verdade estou cobrando ele, né? Para ver se ele está se comportando de maneira adequada. Então essas conversas precisam ser adequadas, precisam falar sobre coisas lúdicas também, né? São crianças, precisam falar sobre, sei lá, sobre um cachorro que eles viram na rua, que era engraçado, ou então pegar, se vai ver alguma coisa, então vê junto e vai conversando sobre aquilo. Depois que acabou o tempo, continua conversando sobre o que vocês estavam vendo. Você está mantendo uma conversa. E aos poucos você vai conseguindo controlar a situação. Perfeito. Eu tinha pensado nesse sentido também. E pensar assim, se a conversa não tá sendo muito interessante, aí vai recorrer para o celular mesmo. Que outras alternativas essas pessoas têm, esses filhos têm, para não ficar no celular, né? Para obter aquilo que eles obtêm no celular. As conversas estão sendo interessantes? Ó, tá falando conversas amenas. Então, conversas amenas me parece algo que não seja tão interessante, seja uma coisa assim, conversar por conversar, né? Jogar a conversa fora. E talvez não seja interessante para os filhos prestarem atenção nessa conversa, né? E às vezes os filhos até tentam conversar, mas sobre o assunto que eles querem, aí o adulto não ouve. Então fica assim, parece que eles vivem em mundos diferentes, né? Então eu acho que seria legal oferecer alternativas, pensar nas alternativas. Se está ficando muito tempo no celular, é porque está faltando esse enriquecimento que eles encontram no celular na vida. Está faltando, depois do almoço, o que tem para fazer além de ficar no celular? Conversas amenas? Ah, não, melhor ficar no celular. Então, como tornar essas conversas interessantes? Isso é uma pergunta que dá para a pessoa pensar, para motivar a pessoa a ficar menos no celular. Né? Acho que é isso. Não tem uma receita também, né? A gente não tem como falar, ó, faça isso ou faça aquilo, porque vai depender muito do contexto, né? Sim. Pode funcionar algo para uma pessoa e para outra não, né? Ela precisa ver quais são os recursos que ela possui, né? E utilizar deles. Não adianta nada, Sim. tipo, vai jogar jogos de tabuleiro com ele, né? É um jogo também, mas pelo menos vocês conversam e tá fora daquela tela. Mas se Uhum. não tiver esse recurso, não adianta, é uma dica inválida, né? Então a gente precisa procurar os recursos que temos, né? Envolver Sim. as crianças
lembranças em atividades que você precisa fazer também é interessante, né? Acho que uma das próximas dicas é envolver, por exemplo, for cozinhar alguma coisa, envolver essa criança nesse processo. Ela não precisa ficar lá no fogão, numa panela com água quente, mas ela pode pegar alguma coisa para você, né? Você pode separar os ingredientes, colocar em um lugar acessível para ela e pedir para ela pegar um ingrediente que não ofereça risco para ela. E ela participou do processo, ela vai se sentir incluída na atividade. E isso pode render algumas conversas, né? Você pode conversar sobre isso. Olha, ele me ajudou a fazer o almoço hoje, né? Olha como ficou bom, né? E aí você desenvolve essa conversa e essa aproximação com a criança. Exatamente. Muito bom. A última dica que a gente gostaria de dar, nesse sentido, né, dos filhos, na quarentena, é que como os filhos têm ficado muito pouco tempo expostos, né, então é o desejável, né, a gente espera pelo menos, que eles têm ficado muito tempo fechados dentro de casa. Então, é importante que você e seu filho tomem sol, tá? Então, saia no quintal da casa, na calçada da casa, para tomar um pouco de sol, que faz muito bem. Principalmente de manhã. Seria legal tomar sol de manhã para incentivar a criança a acordar. A criança, adolescente, seja lá quem for, até os pais. É importante tomar sol, tá? Por quê? Faz bem à saúde, né? Vitamina D. E também ajuda a despertar no momento da manhã. Acho que é uma dica um pouco fora do que a gente estava falando, né? Mas é uma dica importante. Tome um pouco de sol, expõe um pouco seu filho à luz solar, que eu acho que faz bem. Ajuda as crianças a dormirem melhor, né? Ajuda também, né? Então, e acordarem melhor. Acordar, já coloca no sol, já. Para tomar sol. Não o sol do meio-dia, claro, né? O solzinho de manhã, acho que é menos forte. E um pouquinho que fique já ajuda. Agora, bom, como a gente está com o tempo avançado, acho que a gente já pode pular para as indicações, né? Sim. O que você acha? Pode ser? Podemos. Tá. Então, uma das indicações que a gente queria dar é uma cartilha educativa, uma cartilha ela é usada como material de apoio para terapia para pais, para grupo de pais, mas ela pode ser lida também. Acho que ajuda. Traz várias dicas interessantes. Ela chama Orientação para Pais e Mães, como melhorar o relacionamento com seu filho. Ela está disponível na internet, na editora Juruá. As autoras são Alessandra Silva, Edna Marturano e Fabiane Fogaça. Elas trazem várias orientações para lidar com filhos, né, nesse momento, não nesse momento em específico da quarentena, mas orientações gerais para pais, tá? Como estabelecer limites, como expressar carinho, afeto para o seu filho, como estabelecer regras, fazer críticas, explicar, emitir opiniões, enfim, uma série, um pacote de coisas que você pode usar com seus filhos. É bem legal esse material. O segundo material é como lidar com relações interpessoais e sobrecarga de tarefas, na versão impressa, ou o que eu faço agora, na versão de e-book, que é o meu livro. Eu escrevi junto com a Alessandra Silva também, minha orientadora. Lá tem um capítulo específico para como lidar com comportamentos inadequados dos filhos, mas também é um livro que é um pouco mais genérico para as relações interpessoais. E todos os comportamentos de lá você pode usar com seus filhos e pode ensinar os seus filhos a fazer. É uma cartilha interativa, um livro interativo, né, cheio de perguntas, para você aprender a aplicar aquilo na sua vida. Tem um outro material também que é muito interessante, aquele que eu já falei no início, que é o Eduque com Carinho, da Lídia Weber. Esse é um pacote, né? Vem 2 livros. Um livro para os pais lerem junto com os filhos, que ele vai descrever um pouco de como que funciona essa interação pai-filho, de uma forma bem didática, super, super bem ilustrado, muito legal. E também vem um livro para os pais. É um livro, aí aumenta um pouco a complexidade, se eu não me engano, também é ilustrado, mas dá algumas orientações para o pai ler sozinho, tá? Então, é um pacote, um que você pode ler com o filho e um que você lê sozinho. É um conteúdo super legal, bem ilustrado, muito bonitinho.
super recomendo também. Além disso, a gente tem alguns textos disponíveis na internet, que são os Dicas do Lades, que é do nosso laboratório, do qual a gente faz parte, né? O primeiro Dicas fala sobre como ajudar crianças a lavarem as mãos mais e corretamente. É importante para esse momento da pandemia, as crianças saberem lavar as mãos, né? Então, ele vai dar uma série de... O Francisco está colocando aqui o link desse texto. É um texto curto, tá? Mas que dá várias dicas de como ensinar as crianças a lavarem as mãos. E um outro que se chama Rotinas em Tempos de Pandemia, da Ana Cláudia Verdu e do Anderson Neves, né? Um texto que vai tratar de rotina, organização do tempo, e também pode ajudar a organizar a rotina com seus filhos, rotina de estudos, pode ensinar seu filho a organizar o tempo. Agora nas férias não, mas depois quando voltarem às aulas, pode ajudar, tá? O Francisco colocou aqui os links dessas dicas, desses dois textos, eles estão disponíveis na web. Bom, além disso, se alguém quiser ir colocando alguma dúvida que ficou, a gente responde. Enquanto isso, eu queria agradecer a presença do Francisco, por ter aceitado, né, esse convite, por ter topado. Achei que foi muito rica a nossa interação, a gente conseguiu se complementar muito bem. Foi, assim, uma ótima escolha para uma primeira live do perfil do Instagram, né, que não era para ser no Instagram, acabou ficando no Meet, mas não deixa de ser a primeira live que eu faço. Começamos com chave de ouro, achei que foi muito legal, a gente tem muito mais para falar sobre o assunto, sim, eu gostaria de falar mais, eu acho que o Francisco também teria mais coisa para falar, né, a gente até preparou mais coisa, mas não deu para falar, mas a gente pretende ir produzindo mais conteúdo sobre isso com o passar do tempo. Agora, eu queria também agradecer a participação das pessoas nos stories durante a semana, respondendo as perguntas que eu coloquei lá, que tornaram a live ainda mais rica, né, porque a gente pôde comentar com dados das pessoas que seguem, né, e achei que foi muito rico, trouxe dados concretos para a gente abordar. E eu gostaria que o Francisco passasse o contato dele também para vocês, se vocês tiverem interesse, procurá-lo. Primeiramente, eu que agradeço o convite, foi muito interessante mesmo. Conteúdo não falta, de fato, a gente poderia continuar aqui por um bom tempo, mas precisamos encerrar também para não ficar tão extenso. Mas podemos voltar a outro momento, né? A gente está sempre produzindo alguma coisa, então tentando divulgar esses dados. E é muito interessante, né, poder passar para as pessoas o que a gente tem visto em nossas pesquisas, né, e o que a gente tem desenvolvido, né, a partir delas, né? A gente tem dado soluções interessantes, fáceis de aplicar de certa forma, trabalhosas, mas fáceis, e sempre dizendo, né, a gente tem uma gama de profissionais preparados para poder auxiliar, né, nesse percurso, porque de fato não é fácil, né? Eu vou deixar dois contatos, vou deixar o meu celular, né, que é o 18 98149 8005, né, e aí pode entrar em contato pelo... Coloca aqui no chat também. Vou colocar também. E vou deixar também o meu e-mail, né, se caso precisar enviar um texto maiorzinho, com algumas informações extras. Então, tem os dois contatos. Vou colocar aqui no chat o número. Muito legal. Então, essa live está sendo gravada, a gente pretende publicar esse conteúdo. Se você tem alguém que você conhece, que gostaria de ter participado, mas não conseguiu por conta do tempo, né, ou do horário que foi, pode falar para acompanhar o meu perfil, que depois eu vou colocar lá se eu não colocar o vídeo inteiro no IGTV, pelo menos eu coloco o link do YouTube em que vai estar disponível essa live, tá bom? Bom, então é isso. Obrigado a todos que ficaram até o final. Espero que a gente tenha conseguido entretê-los, que a gente tenha conseguido dar dicas úteis para vocês. E continuem acompanhando o perfil, a gente pretende fazer mais coisas juntos e
também com outros profissionais, tá? Um abraço e até mais. Obrigado. Tchau, tchau. Boa noite a todos.